E muita ligação direta, gente. Acho que esse é um problema seríssimo. O que tem de lançamento desse time é um horror. Isso não é o DNA do Flamengo, essa não é a característica mais forte desses jogadores, desse grupo de jogadores. E aí eu não sei qual é. O Tite utilizar uma bola esticada, uma virada de jogo como recurso, eu entendo. Eu entendo, óbvio. O time do Guardiola faz isso, faz inversão de jogo para mudar, jogar a marcação para um lado, para o outro, para poder confundir, para encontrar o espaço. Né? O Flamengo fazia isso. Isso aí eu lembro, é uma lembrança que eu tenho da minha juventude. Eu estava aí onde estão esses caras atrás de mim, na Geral do Maracanã, várias vezes, e a gente achava assim, era muito legal isso, cara. Quando o Leandro estava de um lado, o Júnior estava do outro. E, de repente, eles faziam essa virada de jogo. E quando o Júnior virava, fazia o sinal que ia meter o lançamento para inverter o jogo, né? E virava para o Leandro, obviamente, ele esnobava a bola, ele não olhava para ela, e ela vinha, o Leandro botava-se o pé, ela repousava no solo. E a gente ali na Geral, que estava perto da jogada, a gente aplaudia. Não era o estádio que aplaudia, acho que quem estava mais perto sentia mais a beleza do lance, né? E a facilidade com a qual dominava a bola. Sempre houve, gente. Jogadores com qualidade, você usa uma inversão de jogo, uma bola longa e tudo mais, não como uma bola rifada, como às vezes está sendo feito, mas sim como um recurso. O goleiro do Manchester City, o Everson, goleiro da seleção brasileira, o Ederson, ele já fez. O Agüero, há anos, quando ele jogava no City, eu lembro de um jogo que eu comentei, uma conexão dele com o Agüero, não foi um chutão, foi um lançamento, cara. Ele meteu a bola na frente do Agüero, como se fosse um Gerson lá na Copa de 70. Meteu a bola na frente do Agüero. Porque o goleiro tem qualidade, porque ele é treinado. Ele é treinado. Então, você usar uma bola longa, eu acho que ok. Eu acho que o ideal é um time que sabe jogar com posse de bola, mas que quando precisa contra-atacar, sabe contra-atacar, que sabe fazer uma jogada de bola esticada. O problema é você ficar toda hora ligando. E foi isso que a gente viu ontem. Uma quantidade absurda de bolas longas, de lançamentos, assim, muitos aleatórios, facilmente neutralizados pela defesa do Botafogo. Quando caía no pé do jogador do Flamengo, não tinha, ninguém fazia aproximação, não tinha jogada. A bola ficou com o Flamengo. Não acontecia nada, não tinha nada funcionava. Então, acho que só trocar jogador não é o que vai resolver. E ontem, outra coisa ridícula que eu achei foi as vaias para o Pedro quando saiu o Gabriel. Não tem que vaiar ninguém, cara. Tá no meio do jogo. Cara, compra o ingresso, vai para o estádio para ficar vaiando o jogador. Quer dizer, qual é? Porque eu gosto do Gabriel, quero que ele jogue, vou vaiar o Pedro. Quer dizer, você joga contra o Flamengo. O cara desse não é fã, não é torcedor do Flamengo, ele é fã de jogador. É fã-clube de jogador, não é torcida de time de futebol. Não é possível. Né? Não é possível. E outra coisa que está acontecendo bem chata também é essa coisa de quando o Pedro joga bem, os gabizetes começam viu, não sei o quê. O Gabriel também está muito mal, gente. Está pior ainda. Só pegar o passado recente, os números dos dois do ano passado. Pior ainda. O Pedro está quem? Ele pode fazer muito mais, tem que fazer muito mais, e o Gabriel também. E é bom, o Flamengo precisa que os dois estejam bem, brigando pela posição, ou jogando juntos, como já jogaram. E não assim, tomara que esse aqui vá mal para o meu queridinho poder jogar. Que torcedor é esse, cara? Você torce o Flamengo ou torce para jogador? Para o Flamengo, o ideal é que os dois estejam voando e o Tite fica ali com problema. Caramba, qualquer um que eu boto que joga bem, eu vou ter que dar um jeito aqui. Põe um num jogo, outro no outro jogo, um cada tempo, troco, põe os dois juntos. Esse é o ideal. É isso que se espera. E não que um jogue mal para que o outro tenha mais chance para jogar mal. Ontem nem jogou mal, né? Ontem o Gabriel ficou pouco tempo, estou com mais de 30 minutos, não teve muita chance. Ontem, para mim, o que ele fez de bom foi uma coisa que eu acho ótima que ele faz, que ele curte o clássico, ele faz a zoeira, ele nem pegou na bola, mas ele tira a camisa, vai na torcida, e tem mesmo que fazer isso. Clássico, isso é válido. E com o Botafogo, acho que tem muito isso, porque a outra coisa importante, escuta, mudando de assunto, eu estou lembrando das coisas. Ontem, no setor misto do Maracanã, tinha muitos torcedores do Botafogo, inclusive a mulher e a filhinha do Luiz Henrique. E pelo que nós vimos ali, nenhum problema, né? Quando o Flamengo joga lá no Newton Santos, no Engenhão, a torcida do Flamengo fica confinada atrás do gol, no setor sul do estádio construído pela prefeitura, que o Botafogo administra, e você não vê torcedores do Flamengo nos outros setores ali, não tem setor misto. E é um clima sempre muito hostil para o torcedor do Flamengo. E ontem não havia hostilidade, não. Então a torcida do Flamengo ontem recebeu bem a torcida do Botafogo. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Observem a diferença de tratamento. E foi bom ter acontecido isso ontem, apesar de eu achar um absurdo o Flamengo ter que abrir todo o setor sul para a torcida do Botafogo e não vai ninguém. E o Botafogo abre o quê? O setor sul que é pequenininho. A proporção não é essa. Os botafoguenses podem comprar ingresso no leste, no oeste, e o sul é todo deles. E a torcida do Flamengo, quando vai jogar no Engenhão, não separa nenhum setor, outro que não seja ali atrás do gol.
Só tem uma Fica ali o pessoal diferença. confinado. Só tem uma diferença, né, Mauro, no estadual, né? Porque no estadual está no regulamento que todos os clássicos são 50% para cada, que o Botafogo não vendeu. E é isso que eu estou falando, é um absurdo. É absurdo. Porque, porra, não vai ninguém. E aí, quando joga no Engenhão, do Brasileiro, ou sei lá o quê, aí fica essa situação. Então, eu acho bem, bem bizarro isso. Mas bem legal que ontem os torcedores do Botafogo estavam ali presentes nos setores que são misturados, né? E numa boa, sem problema nenhum. As imagens mostraram inúmeras vezes ali o pessoal com a camisa do Botafogo. Que bom que é assim. Porque esse clássico começou a virar um clássico muito bélico em função de uma rivalidade doentia de parte da torcida do Botafogo com relação ao Flamengo. Uma coisa de um ódio visceral de estar jogando contra outras equipes e tem faixa para falar do Flamengo. A mais ridícula de todas é o não é moda. Quem não é moda? Quem que é moda? Sabe? Essa coisa de tentar diminuir a torcida do Flamengo, tentar transformar a torcida do Flamengo numa coisa inferior. Ela é tão grande, ela é tão imensa que aí ficam tentando. Isso é muito feio. Vai lá para o estádio, leva no grito e ganha. A torcida do Vasco domingo estava lá. Não estava? O setor estava cheio, o setor do torcedor do Vasco. A do Fluminense, eu dou meio subida há alguns anos. Voltou de novo. Fala, agora tem torcida do Fluminense, sim, senhor. Em bom número. Em bom número. O Botafogo isso não acontece. Só vão quando é no Engenhão. E é muito hostil a maneira que... Você fala com qualquer torcedor do Flamengo que vai ao jogo no Engenhão contra o Botafogo, ele vai dizer para você, é o jogo mais difícil, mais tenso, que cria uma atmosfera de uma hostilidade que não pode existir. Ultrapassa os limites do razoável e da rivalidade. Enquanto isso, o dono do Botafogo está lá muito bem lá com o Landim, os dois são super, né, entrosados, né? Fazem negócio, troca jogador, empresta jogador, não tem problema nenhum. Com eles está tudo bem. Como esses caras são bobos, né? Bem bobos. Ontem, inclusive, na transmissão lá do canal Gold, que eu participei, houve um momento lá que o Guilherme, narrador, muito bom narrador, por sinal, o Guilherme Lange, ele leu a mensagem de um camarada, que ele falou assim, não, o Luiz Henrique, contratado pela SAF do Botafogo, o cara esperneou. Eu entrei e falei, não, você está certo, Guilherme. Quem contratou foi a SAF do Botafogo. O Botafogo é uma empresa, amigo. Tem um CNPJ, tem um dono, que eu sou o John Textor. É legítimo isso, hein? Tudo correto. O Vasco também. O Vasco tem um outro CNPJ. Vasco da Gama, SA, né? Clube de Regata, Vasco da Gama, ou Vasco da Gama, SA. Eu lembro até que eu publiquei até a CNPJ da rede social quando ele saiu. Então, um CNPJ novo. Todo mundo publicou, né? Na época. Então, o jogo com o Botafogo precisa mudar um pouco essa coisa bélica e voltar a ser um jogo de rivalidade. É normal o botafoguense não gosta do Flamengo, é o grande rival para o botafoguense, legal e tal, mas sem essa coisa doentia, que às vezes... E não adianta nada. Dos 7 últimos jogos, dos 10 últimos jogos, o Flamengo ganhou 7. Perdeu 2 e empatou 1. Né? E um com erro de arbitragem, daquele gol mando lá do Gabriel, lembra? Que o VAR errou, que a bola saiu do pé lá do Everton Ribeiro, lá em Brasília. Sim. Foi erro de arbitragem contra o Flamengo. Mas não teve chororô. E a gente vai falar sobre esses dois assuntos que o Mauro tocou, né, a ligação direta e o Pedro, mas antes, Mauro, só para completar sobre a situação do Gerson, né, eu acho que é um ponto importante a gente falar, porque eu acho que a maior preocupação que a gente vê com o Gerson, por exemplo, nesse formato do Tite, sempre foi a parte defensiva. Sempre foi, o Gerson segundo homem, o Flamengo vai ficar exposto. E se tem alguma coisa que parece que no Flamengo melhorou nesse começo do ano, mesmo com a atuação ruim, na verdade o clássico ruim ontem, é que o Flamengo parece estar com uma defesa mais sólida, né? O Flamengo não tem sofrido tanto, né? E mesmo com o Gerson ali como Pulgar como único volante, né? Assim, não está sofrendo gol, mas está tomando sustos ainda, né? Contra o Vasco teve, Léo Pereira foi salvador e ontem de novo. Eu acho que ainda não está no ponto ideal, não. Mas, de fato, o time do Tite é assim. A tendência é que seja um time mais seguro defensivamente.